Olá, olá, inspiradores e inspiradoras desse perfil, como é que vocês estão? Tudo certo? Hoje tivemos um oi próprio desse perfil, porque esse vídeo é muito importante. Esse é o segundo vídeo na sequência que eu tô gravando. E eu tô muito feliz comigo mesma. E pra iniciar o vídeo de hoje, eu quero te fazer uma pergunta. Então para um pouquinho, respira, olha pra mim e me responde. Você tem coragem de errar? Coragem de começar não é difícil, mas a coragem de continuar apesar do erro, você tem? Se você não tem, esse vídeo é pra você, porque hoje a gente vai conversar sobre esse livro aqui, que se chama A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. E esse foi um livro divisor de águas na minha vida, porque ele fez eu começar algo que há muitos anos da minha vida eu queria começar e não tinha coragem. Por quê? Porque eu tinha vergonha do que os outros iam falar, como é que iam me olhar, se eu falhasse, se eu errasse, se eu caísse, se eu desse com a cara no chão. E foi o que aconteceu. Eu dei com a cara no chão, mais de uma vez. E aqui tá o vídeo pra vocês verem eu dando com a cara no chão. Sim, o que eu demorei anos da minha vida pra começar a fazer foi andar de skate. E eu só comecei a fazer isso por conta desse livrinho aqui que se chama Coragem de Ser Imperfeito. Esse livro, ele fala muito sobre vulnerabilidade e sobre a nossa autopermissão pra errar. E é sobre isso que eu queria discorrer com vocês um pouquinho hoje, pode ser? Nós somos seres que necessitamos da aprovação, da validação e da aceitação alheia para que a gente consiga ver o nosso próprio valor. E isso faz com que a gente acredite que aquilo que a gente faz tem que ter uma importância e acaba confundindo essa importância com um estímulo para ser extraordinário. Então tudo que a gente faz que não é extraordinário ou que não é aceito pelos outros faz com que a gente se sinta mal com nós mesmos. Porque o nosso valor hoje em dia, principalmente na época que a gente vive, ele está muito associado à quantidade de likes que a gente tem, de seguidores, de visualizações, de engajamento, de viralização dentro de uma plataforma, do que propriamente com aquilo que a gente é. A gente acaba confundindo aquilo que nós fazemos com aquilo que nós somos. O que a gente é perde o valor e o que a gente faz ganha um valor, que no fundo não existe. E a gente começa a hiperfocar nas coisas que nos faltam, ao invés de focar nas coisas que nós já temos. A gente foca na escassez, ao invés de focar na abundância, por exemplo. Então, se eu sou um artista, ao invés de eu estar focando a minha energia pensando em quão bom eu sou, eu foco naquele curso que me falta, naquela habilidade que eu não tenho, naquele like que eu não ganhei, naquele outro artista que viralizou e eu não. E o que isso tem a ver com a vulnerabilidade que eu comentei no início do vídeo? Como o nosso valor pessoal, ele está muito associado ao nosso desempenho, à nossa produtividade, a gente acaba não tendo esse espaço pro erro, esse espaço pro fracasso, que é justamente um espaço para ser vulnerável. Porque o ser vulnerável acaba se tornando um sinônimo de fraqueza. Se eu erro, se eu fracasso, se eu me sinto mal, se eu não consigo, se eu não tenho like suficiente, se eu não tenho visualização suficiente, eu sou fraco, eu sou ruim, eu não presto, eu não sou bom o suficiente. E esse livro ele nos questiona muito sobre o que é de fato ser bom o suficiente. Ou por que a gente precisa ser bom o suficiente para todos o tempo todo. Por que a gente não pode fazer uma coisa simplesmente por fazer uma coisa, sabe? E a vulnerabilidade, né, o ser vulnerável, ele é essa incerteza, ele é esse risco que a gente corre. Essa exposição emocional daquilo que a gente realmente é no fundo e não daquilo que a gente faz. Colocar as nossas coisas no mundo, a nossa arte, as nossas ideias, os nossos textos, os nossos vídeos, os nossos sonhos, isso dá medo. E isso faz com que a gente fique vulnerável, porque a gente tá propenso, muito propenso ao erro. E propenso principalmente à não aceitação e à não validação das outras pessoas. Colocar as nossas ideias, os nossos textos, as nossas artes, os nossos vídeos, os nossos sonhos pro mundo, sem a certeza da aceitação e da validação dos outros, faz com que a gente seja vulnerável, fique vulnerável. Só que a gente não sabe ser assim. A gente não consegue ser assim. A gente não consegue saber que o outro tá nos olhando numa fase em que a gente não tá acreditando em nós, ou que a gente tá errando, ou que a gente tá mais fraco. Isso faz com que a gente acredite que o outro vai achar que a gente é fraco, como se isso representasse algo ruim.
A nossa autoestima, ela tá muito ligada a essa perfeição, a esse desempenho positivo. Como se a gente fosse perfeito o tempo todo, algo que a gente não é. Então a gente acaba tendo o medo de começar algo novo, o medo de expor alguma coisa que a gente pensa, por não ter essa aprovação, por não ter essa validação, por não ser perfeito e aí se colocar em uma posição vulnerável. E aí a gente gasta uma energia tremenda tentando evitar esses lugares de exposição, quando são esses lugares de exposição que vão nos trazer uma liberdade, que vão trazer essa libertação para a gente ser o que a gente é. Que esse é o ponto principal do livro, a gente aceitar quem a gente é, a gente aceitar, encontrar e externar a nossa autenticidade, sem essa necessidade de correlacionar o meu desempenho positivo a quem eu sou. O meu desempenho positivo, a minha produtividade, a minha aceitação ao meu valor. Essas coisas, elas não estão relacionadas, elas não são uma coisa só. O meu valor, ele tem que estar ligado ao que eu sou, não aos resultados que eu tenho. Hoje a nossa autoestima, ela tá muito ligada àquilo que a gente faz. Então, se eu fiz algo que ficou ruim, eu sou ruim. Se eu fiz algo que não foi aceito pelo público, eu sou uma pessoa fraca, eu não tenho capacidade, eu sou um artista ruim, eu sou uma youtuber ruim, eu sou uma marqueteira ruim. Mas isso tá ligado ao que a gente faz e não ao que a gente é. A nossa autoestima, ela tem que estar ligada àquilo que a gente é em essência e não aquilo que a gente faz, porque a gente pode fazer N coisas. A gente pode melhorar, piorar, fazer certo, fazer errado, várias coisas. Mas o que a gente é o que a gente é em essência. Então é aqui que tem que estar a nossa autoestima. A nossa autoestima não pode estar ligado pelo que eu faço. Claro, eu posso me sentir frustrada, mas essa frustração não pode modificar o pensamento que eu tenho sobre mim mesma. Então, beleza, eu fiz um post que desempenhou ruim. O post teve um desempenho ruim. Não sou eu que sou uma pessoa ruim. Eu separo aquilo que eu sou daquilo que eu faço. Se o que eu faço não deu bom, é o que eu fiz, não é o que eu sou. Faz sentido isso na cabeça de vocês? E claro, como a gente precisa da aceitação do outro, a gente tá o tempo todo pensando no que o outro vai pensar. Só que com o skate, por exemplo, eu percebi que o único crítico real, o único julgador real, sou eu mesmo. Os outros, eles não estão nem aí pra mim. Eles não estão nem aí se eu caí, se eu levantei, se eu andei bem, se eu andei mal. Cagaram pra mim. Eu mesma que tô me julgando o tempo todo. Claro, sempre vai ter aquelas pessoas que vão estar julgando, que vão estar olhando e falando, ai, fulaninha faz assim, ai, olha o jeito que ela embala, olha o jeito que ela faz isso, olha... Mas são poucas as pessoas que estão pensando isso. A maior parte das pessoas tá pensando nelas mesmas, tá pensando naquilo que elas estão fazendo. Então, se julgando, não julgando você. Só que como a gente tem essa mania de julgar o outro e de achar que o outro tá nos julgando, que a gente pensa que a gente é o foco o tempo inteiro, quando a gente não é. E é claro que eu posso sentir vergonha, é claro que eu posso sentir medo, é claro que eu posso me sentir incapaz às vezes. Só que esse sentimento, ele não pode me privar de fazer as coisas que eu quero fazer. Beleza, eu tenho vergonha de andar de skate porque eu tenho vergonha de cair na frente dos outros. Cair faz parte, errar faz parte em todos os esportes. E não só neles, em todas as coisas da vida. Gata! Vem? Jogadores de futebol, de basquete... enormes, maravilhosos, jogadores fodas, os melhores que a gente tem hoje, eles erram. Lance livre, no basquete, que é o que eu conheço, jogadores com 90% de aproveitamento, eles erram lance livre. E aí você, alecrim dourado do campo, vai ter vergonha de jogar basquete na rua da sua casa, porque você pode ser que não acerte uma cesta, ou porque o outro vai ficar bravo com você se você não acertar a cesta. Aí você vai ficar a vida inteira deixando de fazer algo que você sempre quis, porque você tem medo de ser vulnerável, você tem medo de errar, você tem medo de se expor. Justamente numa época em que a exposição é quase constante. Só que a gente precisa desapegar dessa necessidade da aprovação, dessa necessidade da validação e dessa necessidade constante da perfeição, porque a perfeição, ela não existe nunca e ela nunca vai existir. E a gente acaba entrando sempre de novo nesse ponto do ser vulnerável. Porque o ser vulnerável, ele é permitir essas fraquezas, ele é permitir esse errar, é o permitir pedir ajuda para os outros. Ser vulnerável é a gente se permitir sentir verdadeiramente os nossos sentimentos. O nosso medo, a nossa vergonha, a nossa raiva, a nossa preguiça, a nossa inveja, o nosso julgamento. É a gente refletir sobre esses sentimentos, entender de onde esses sentimentos vieram, por que eles vieram, o que eles significam, sabe? Se eu tô com muita vergonha ou eu tô me sentindo muito incapaz,
Por que eu tô me sentindo assim? É porque eu acho que o outro só vai gostar de mim se eu for muito bom naquilo? É porque eu só vou gostar de mim se eu for muito boa naquilo? Eu tô com raiva. Por que eu tô com raiva? Porque eu sei que eu vou fracassar? Ou porque eu acho que eu vou fracassar? Ou porque eu fracassei? Ou porque eu errei? Esse ser vulnerável é a gente, de fato, se permitir ser, se permitir sentir. E não negar isso que nós somos. É não negar a nossa essência, não negar a nossa autenticidade, pensando no que os outros vão pensar de nós, buscando a aceitação dos outros. Porque se a gente fizer tudo que a gente pensa que quer fazer, sempre pensando na aprovação do outro, a gente dificilmente vai sair do lugar. Porque o outro não tá nem aí pra nós. E às vezes o outro não vai gostar. Mas não é sempre o outro que tem que gostar. Às vezes você que tem que se sentir bem. E é isso que é a coragem de ser imperfeito. É essa coragem de se libertar das amarras que a gente se coloca. Das amarras de ser perfeito, de ser bom sempre, de desempenhar positivamente em tudo que a gente faz, porque a gente não vai. E mesmo que a gente for, a gente só vai se a gente fizer repetidas e repetidas e repetidas e repetidas infinitas vezes. Aquela questão das 10.000 horas. Só que como que eu vou fazer algo por 10.000 horas se eu não começo por medo do que o outro vai pensar de mim? Por vergonha de errar, por medo de fracassar, de não ser bom, de não dar certo. A possibilidade do não dar, ela sempre tá aí. A gente só tem que ver o que a gente vai fazer com ela. Eu vou aceitar que pode dar errado e vou tentar mesmo assim? Ou vou achar que pode dar errado e não vou tentar nunca? E ficar com essa necessidade, esse desejo dentro de mim pra sempre. E a vulnerabilidade, ela se estende em todas as áreas da nossa vida. Um relacionamento, por exemplo, pra dar certo, as pessoas têm que ser vulneráveis. Eu não posso ter orgulho. Eu não posso ter medo de me colocar despida de alma, nesse caso, na frente do outro. Eu mesma percebi a malícia. Enfim, tu não pode ter medo de falar pro teu parceiro ou pra tua parceira que tu tá se sentindo mal com alguma situação, que você não gostou, ou de mostrar que você sofre, de expor as suas necessidades, expor os seus desejos, expor aquilo que tem dentro de você. Nenhuma conexão se cria sem a vulnerabilidade, com orgulho, sabe? Com receio de contar pro outro, de me expor pro outro. Os homens têm muito isso. Não posso demonstrar fraqueza, não posso chorar, não posso ser fraco, eu tenho que ser assim, eu tenho que ser assado. E muitas vezes nós mulheres também não sabemos lidar com a vulnerabilidade alheia, porque a gente tá acostumada com aquela imagem patriarcal, sexista, do macho alfa, que não só, que ele é forte, que ele nos defende de tudo, de todos. E homem não chora. Chora sim. E tem que chorar. Porque se não chorar, aquele sentimento ele vai ficar guardado pra sempre e vai te intoxicar e você vai morrer afogado com as lágrimas que você não colocou pra fora. Claro, tem mulheres que são assim também. Eu coloquei esse exemplo porque os homens são mais difíceis de serem vulneráveis, porque tem aquela coisa do o menino tá chorando. Age que nem homem. Deixa de ser uma menininha. Isso é o medo de expor os sentimentos. Isso é o receio de não ser aceito, de ser fraco, porque eu sinto, porque eu tenho raiva, porque eu tenho medo, porque eu tenho tristeza, porque eu tenho saudades, porque eu me sinto mal com algo que você me fez, mas eu não posso demonstrar. Como que a gente cria relações saudáveis com os outros e com nós se a gente não assume aquilo que a gente sente verdadeiramente? Rimou até, pra mostrar que é verdade. E a vulnerabilidade, ela é muito isso. Ser vulnerável é se expor ao erro, é se expor ao fracasso, é se expor à falha, é se expor à vergonha, é não ter medo de passar vergonha. Todo mundo vai passar vergonha uma vez na vida. E dói passar vergonha, incomoda. É uma coisa que entra aqui no peito e tu fica, meu Deus, eu quero tirar isso de mim, que horror. Às vezes a gente remói 20.000 dias depois a vergonha que a gente sentiu. Mas é melhor passar a vergonha do que não tentar fazer as coisas. E esse livro me ensinou muito isso. Ele me ensinou muito a eu trocar algumas coisas, sabe? Trocar essa, por exemplo, a necessidade da produtividade tóxica, de estar o tempo todo produzindo, por uma aceitação da plenitude do momento presente, de quem eu sou, de diferenciar o meu valor da minha produção, que eu não sou o que eu produzo, eu sou o que eu sou. E o que eu produzo é reflexo daquilo que eu sou. Elas são associadas, mas não da forma que a gente está acostumado a ver. E eu queria trazer isso porque no vídeo passado a gente falou de autoconfiança. E eu acho que a autoconfiança ela tá muito ligada a ser vulnerável, sabe? A se permitir errar. E confiar em você mesma que tá tudo bem errar. Que não é porque você errou uma vez que vai ser assim pra sempre. A partir do tropeço que a gente aprende a caminhar. A partir da cara dada no chão que a gente aprende o que a gente pode ou não pode fazer. A posição dos meus pés em cima do skate. Mas eu só consigo aprender isso se eu me dispor a ir lá e colocar minha cara a tapa. Então, é preciso que a gente se exponha para que a gente cresça, para que a gente evolua, para que a gente se sinta mais pleno consigo mesmo. Porque quando a gente tem coragem de ser imperfeito, quando a gente tem coragem de errar,
quando a gente tem coragem de ser vulnerável para nós e pro outro, é que a gente começa a se encontrar nessa plenitude de ser quem a gente é. E a gente para de ter vergonha de ser quem a gente é, entende? Eu não sei se esse vídeo fez sentido pra você, eu espero que sim. Vou até tomar uma água, minha garganta ficou seca. Eu espero então que esse vídeo tenha feito sentido pra você, que você tenha conseguido entender o que eu quis dizer com ser vulnerável, e o errar, e o ligar, a autoestima, a produtividade e tudo mais, e consiga refletir quanto na sua vida você de fato faz isso, né? Quanto de você ser bom ou ser ruim tá associado com você ser produtivo ou não, com você ser aceito pelo outro ou não, com você ter likes ou não, e quanto de você é realmente você. Quantas das coisas você deixa de fazer por medo dos outros? Todo mundo erra, né, minha filha? É, confirmou. Todo mundo erra, todo mundo fracassa, todo mundo passa vergonha, todo mundo tem seus momentos ruins, mas não são esses momentos ruins, esses momentos de fracasso que nos definem. Ou, na verdade, eles nos definem como uma pessoa corajosa, como uma pessoa confiante, como uma pessoa plena, completa, inteira. Que é isso que a gente tem que ser. Mais por nós, menos pelos outros. Então, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou pedir, como sempre, pra você deixar o seu curtir aqui embaixo, se você gostou desse vídeo. Compartilhar com amigo, amiga, mãe, pai, parente, inimigo, cachorro, pra quem você achar que pode ser que talvez venha vir a gostar desse conteúdo. E, se possível, também você deixar o seu comentário dizendo o que você achou e se tem alguma outra coisa que você gostaria que eu falasse. Pode ser sobre esse mesmo tema, pode ser sobre outro livro, pode ser sobre outro conteúdo que você acha que eu consiga abordar. Então é isso. Um beijo e até a próxima.